Coloquei alguns pontos na máquina. Agora começo um enroladinho com o remalhador. Ele faz uma carreira de remalhado embaixo para início. Não muito apertada, folgado demais também não, mas não muito apertada, porque senão na hora que passa o carro pode quebrar alguma agulha ou danificar o carro. Daí não, né? Regulagem alta, eu estou fazendo na 9. Deixo o fio à esquerda, passo o carro com os dois partes acionados. Trago novamente os fios, trago novamente as agulhas para cima e faço um remalhadinho por trás agora. Duas carreiras de remalhadinho deu o efeito muito bom. Não tentei com uma carreira, mas poderia ser também. É só para dar um início mais firme. Deixo o fio à esquerda, trago novamente. Ergo todos os pontos, baixo eles na posição que termine a palheta, que ela começa a fechar, só até ali. Passo o fio por dentro e agora, agulha por agulha, eu vou baixar até na posição A, que é a posição bem embaixo. Então, fica um ponto estendido. Pego na pontinha do trabalho e puxo, ele já vem as agulhas todas para a posição B, que é a posição que nós vamos precisar trabalhar. Agora, com o transportador de 1, deixo 2 pontos. Pego o terceiro, pego o quarto, pego o quinto e acumulo sobre uma agulha. Para cá a mesma coisa. Pego 1, 2, 3 e coloco na mesma agulha. Então, essa agulha aqui ficou com 7 pontos, o que ela já tinha e mais 3 de cada lado. Ficaram 3 agulhas vagas ali. Deixo 2 sem mexer. Pego 1, 2, 3, ponho nessa. 1, 2, 3, ponho na mesma. Então, ele vai formando um ponto ali bem acumulado. Deixo 2. Duas.
Aqui no final eu não tenho como transportá-la. Chamo aquelas agulhas todas para cima, aquelas que eu estou trabalhando, e carro. Passo uma carreira para a esquerda, chamo todas as agulhas para cima novamente. Percebem que as agulhas, aquelas 3 que ficaram, que foram transportadas, ganharam uma laçadona aqui. Eu não posso deixar ela dessa forma aqui, porque o ponto não vai formar. Então, eu pego o meu remalhador ou o transportador de 1, giro e coloco o ponto. Transportador virado para mim, giro e coloco. Ou com o remalhador, mesma coisa. Remalhador apontando para mim, pego o fio, giro e coloco. Eu prefiro com remalhador, mas cada um testa com uma ferramenta, não deu aquela, vai para outra. Qualquer ponto inicial eu já posso colocar ali. Então, as 3 agulhas que foram transportadas na carreira de baixo formaram a laçada grandona. Preciso formar pontos nela, fazendo o enrolado com um remalhador ou com com o transportador de 1 ou de... Até com agulha de crochê isso aqui daria. Cada um usa uma ferramenta que melhor se adeque. Opa! Ainda bem que o ponto ainda é folgado, daí se cai a gente consegue ter... Todos os pontos feitos, passo o carro. Eu posso fazer novamente um ponto estendido, ou fazer mais uma carreira, vindo com o carro para a esquerda, puxando os pontos agora para cima, voltando até a altura em que a palheta comece a fechar, fio por dentro e puxo. O ponto estendido tanto pode ser feito da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Esse ponto aqui eu encontrei em livros de tricô à mão. No tricô à mão é diferente, tem uma flexibilidade maior que a máquina, mas dá para se adaptar pontos também da mão para a máquina e da máquina para a mão. Quem faz tricô à mão também e a máquina consegue aproveitar os recursos de um e de outro instrumento. Então, voltando, pego uma laçada, outra laçada, que são pontos, coloco numa agulha ali. Pego 3 do outro lado, coloco na mesma agulhona. Deixo 2. Por que que eu deixei 2? Para formar uma onda embaixo.
Num outro modelo, poderia ser feito esse acúmulo para uma agulha aqui. E ao invés de deixar duas, fazer também um acúmulo para cá. Daí ficariam 6 agulhas vagas, que faria esse mesmo enrolado que nós fizemos ali, faria nessas 6 agulhas vagas. Eu fiz um modelo, dei uma ideia. Cada um vai criando em cima dessa ideia, inventando moda. Se eles caem, é fácil pegar. Opa, aqui já foram 3. É tão gostoso de fazer que a gente até esquece o ponto. Trago todas as agulhas para cima e uma carreira. Qualquer quantidade de agulhas que nós quisermos deixar vagas aqui, quando passamos essa carreira, precisamos refazer o ponto. Aqui eu deixei 3, poderiam ser mais, poderiam ser menos. Quando é uma agulha só, ela faz o enroladinho por conta própria. Quando são mais de 2, precisam ser apanhadas, apanhada a laçada e refeito o ponto. Rolar o fio no remalhador ou no transportador para fazer o ponto. E aqui está o nosso ponto. Com o tempo de descanso, porque malhas também precisam descansar, não são só pessoas. Com o tempo de descanso, ela vai formar essa ondinha aqui embaixo. Eu fiz 2, acho que para um punho estaria muito bom essa quantia. Para uma barra também, para uma barra de blusa. Mas, se quiser fazer uma e experimentar ou fazer mais, também cada um faz o seu modelo. Fazer não usando essas 2 agulhas de distância entre um e outro desenho, também fazendo mais agulhas sendo transportadas, tudo é questão de testes. Mas esse é o nosso ponto para hoje. Ok? Bom trabalho!